Fala pessoal, então vamos começar mais uma aula hoje, tá? Me apresentando de novo para quem não assistiu outra aula, que está conhecendo agora, eu sou o Bruno, sou médico e otorrino formado pela Escola Paulista de Medicina e atualmente estou cursando Fellowship em Rinologia e Base de Crânio pela Santa Casa de São Paulo, tá? A aula de hoje vai ser sobre papiloma invertido e tumores benignos nasocinusais e depois também uma aula um pouquinho mais rápida sobre mucocele, tá? São todos temas que todo ano tem questão na prova, principalmente nessa parte de tumores, e que tem muitos conceitos, alguns decorebas, classificações, assim, que a gente tem que saber, tá? Então, é uma aula que vale a pena assistir, depois ler também o capítulo ele é bem direcionado, não tentando enrolação, então vale a pena a leitura também, e com certeza, fazer muita questão em card, porque tem algumas coisas que tem que ficar bem decoradinhas. É, Começando então, falando sobre o papiloma e tumores benignos nasocinusais, tem o capítulo 64 do tratado, que é dividido em 64A, que fala especificamente do papiloma, e o 64B, que já vai abranger todos os outros tumores, inclusive o papiloma também. A gente vai ver que às vezes tem algumas informações um pouco discordantes, mas a gente vai passar por todas elas, tá bom? Os tumores, então, que a gente vai falar são divididos pelo tratado dessas cinco maneiras: epiteliais, mesenquimais, neurogênicos, esqueléticos e odontogênicos. Os epiteliais, principalmente o papiloma, que é aquele que a gente vai gastar mais tempo aqui. Os mesenquimais vão envolver o nasoângio, hemangioma e hemangiopericytoma. Os neurogênicos, um pouco mais raros, né? Meningioma, o schwannoma e o paraganglioma, esse último a gente não vai comentar agora. E os esqueléticos, cordoma, condroma, tumor de células gigantes, osteoma, displasia fibrosa, fibroma ossificante e dos odontogênicos, principalmente o meloblastoma. Vamos começar então com um caso clínico, né? É um paciente, o GKF, de 58 anos, sexo masculino. Paciente que tem queixa de obstrução nasal à direita há 9 meses, com piora progressiva, além de episódios autolimitados de epistaxe por essa mesma fossa nasal, quase semanalmente. Relata rinorreia anterior durante os períodos de frio, além de hiposmia. Negou perda de peso, facialgia ou sintomas irritativos nasais. Tinha antecedentes pessoais do paciente hipertenso, sem nenhuma cirurgia nasal prévia. Exame físico, paciente em bom estado geral, horoscopia, otoscopia, nada digno de nota, o pescoço também sem nada palpável, mas na rinoscopia a gente via a presença de uma lesão lobulada na fossa nasal direita, ocupando o meato comum e abalando o septo nasal para a esquerda, tá? Essas são as perguntinhas que a gente vai ter, depois a gente vai desenvolvendo mais o caso, e aí no final da aula a gente responde junto, tá? Então, qual a principal hipótese diagnóstica? Além da endoscopia nasal, qual o primeiro exame a ser solicitado? Os achados dos exames que a gente esperaria encontrar, o estadiamento da lesão e o tratamento. Então, introduzindo, os tumores benignos nasocinusais são entidades bem raras, assim, para gente que é otorrino, que está nos ambulatórios específicos, a gente acaba vendo um pouco mais, mas no dia a dia não é tão comum a gente ver esse tipo de tumor. É, Eles têm sintomas inespecíficos, então geralmente vão ser obstrução nasal, rinorreia, então eles muitas vezes vão ser confundidos com outros diagnósticos, como sinusite, rinite, que seja. Então isso vai retardar muito o diagnóstico desses tumores, tá? Os exames de imagem, exames endoscópicos são fundamentais, né, para a gente tomar decisão, para a gente ter noção da extensão deles, para a gente já começar a pensar qual tipo de tumor é, e aí a partir daí a gente ter noção de qual vai ser o nosso tratamento também. Na maioria das vezes, o diagnóstico certeiro só vai ser dado pelo anatomopatológico. Então, a gente vai ver que na grande maioria das vezes, né, o tratamento é cirúrgico e a gente tem que mandar a peça, a lesão, para uma avaliação anatomopatológica que vai firmar o nosso diagnóstico de certeza. Mas cada lesão vai ter suas características, tanto endoscópicas quanto características de imagem bem específicas, que vai ser bastante importante, não só para a prova, como também para o nosso dia a dia, para nossa prática, para a gente saber diferenciar cada lesão e suspeitar de qual lesão a gente está tratando no determinado paciente. Então vamos começar pela aquela que é mais ressaltada no tratado, aquela que a gente vê muito no nosso dia a dia e que é a maior fonte de questões da prova, tá? O papiloma. Ele é um tumor benigno nasal mais comum, isso segundo o capítulo 64A, porém o 64B vai dizer que é o segundo tumor benigno mais comum depois dos osteomas. Então existe essa certa divergência entre os capítulos. O que a gente vê mais na literatura é que ele realmente é o segundo tumor benigno mais comum,
Mas os osteomas, como são achados de imagem, tudo, a gente acaba não vendo tanto, não tratando tanto na nossa prática clínica. Mas é bom a gente saber que existe essa divergência de informações no tratado. Eles vão representar de 0,4 a 4,7% de todos os tumores nasocinusais. E eles vão ter origem no epitélio schneideriano. É importante também a gente ter esse nome na cabeça, que vai ser um epitélio de revestimento da mucosa nasal. Ele vai ter a sua classificação, isso os dois capítulos vão trazer também. Então, ele vai ser classificado em três maneiras: o papiloma evertido, ou escamoso oxofítico, ou vestibular. É um tipo mais benigno, assim, por ele ter pouca recidiva e pouca malignização, e geralmente ele acontece mais na mucosa do septo e vestíbulo. Então, assim, aquelas lesões verrucosas que comumente a gente vê assim no vestíbulo, no septo nasal, que a gente acaba tirando mesmo com anestesia local sem precisar levar para o centro cirúrgico, e que vai ser mais representativo desse papiloma evertido. Outra entidade, outro tipo de classificação que o tratado traz é o papiloma de células colunares ou de células oncocíticas, tá? Isso é bem menos frequente. Eles já vão ter esse achado clássico de grânulos citoplasmáticos eosinofílicos no lado patológico, tá? Então, também é um conceito que a gente tem que ter em mente. Vai ser rara a malignização desse tipo de papiloma, por mais que esse nome oncocítico tende a lembrar a gente pode ser algo maligno, tá? E eles são mais comuns na parede lateral, já diferentes do papiloma invertido, tá? E o último que a gente vai falar é o papiloma invertido ou de células transicionais ou de Hingert's. Esse sim a gente vai dissecar um pouco mais, que esse vai ser o que é mais cobrado nas provas e que tem mais informações para a gente saber. Além de tudo, ele é o mais comum dos três tipos. Então, falando do papiloma invertido, ele foi inicialmente descrito em 1834. É um tumor benigno, localmente agressivo e que pode causar destruição óssea por erosão. A característica histológica fundamental vai ser essa invaginação neoplásica do epitélio para o estroma adjacente. Por isso que ele vai ter o nome invertido. Então, às vezes, em prova, cada vez a gente está cobrando mais lâminas, cada vez mais achados histopatológicos. É importante a gente saber que o principal achado dele vai ser essa invaginação neoplásica do epitélio para o estroma, mantendo a membrana nasal intacta. Tá? As recidivas têm diminuído muito, já que novas formas de tratamento, formas de cirurgia vão sendo desenvolvidas, tanto que as recidivas há 2 décadas eram de 30%, um número bem significativo. Hoje em dia esse número já é bem menor. Sua etiologia ainda permanece desconhecida e meio controversa, mas a etiologia viral é a mais aceita dos estudos que foram feitos, principalmente em relação ao HPV. Então, os estudos vêm mostrando que o HPV 6 e 11 podem estar desenvolvidos no desenvolvimento do papiloma, e os subtipos 16 e 18 relacionados à malignidade e a uma progressão mais intensa, uma progressão mais rápida. Alguns estudos não mostram essa relação com o papiloma, com o HPV, mas o que se sabe hoje em dia é que essa é a principal hipótese assim, para a etiologia do papiloma, é mesmo a viral. Os estudos também vêm mostrando que o fumo está associado à recorrência. Então, é importante a gente sempre ressaltar para cessar o tabagismo, já que o tabagismo pode estar associado à recorrência dos papilomas invertidos, tal. Sobre epidemiologia, importantíssimo a gente saber que ele é mais comum em homens, cerca de 4 a 5 vezes mais do que nas mulheres. Ele é mais comum na quinta e sexta década de vida e ele é mais em caucasianos. Então, nas questões de prova, evidentemente, cobram sempre muita epidemiologia. Em casos clínicos, eles vão colocar coisas que para induzir isso. Então, a gente é importante ter em mente um fenótipo, assim, a cara do paciente que vai ter um papiloma. Então, aquele paciente na década de si, com 50, 60 anos, homem e caucasiano. Os pontos de localização mais frequentes é a parede lateral, tá? Então, ele é mais comum na fontanela posterior, aquela região de falha óssea, e quando ele está localizado na fontanela posterior, ele tende a ser mais agressivo. Outras localizações que o tratado traz também é o septo nasal. Porém, aí vai ser mais raro e sem malignização. Então, existe essa classificação diferente. Tá? O que a gente sabe também é que a parede lateral é o lugar mais comum da localização dele, e o segundo local mais comum é no seio maxilar. Tá? Então, são outras coisas também, um decorebinha que a gente tem que saber que eventualmente isso é cobrado em prova. Sobre o quadro clínico, então, a gente viu sintomas inespecíficos, né? Principalmente uma lesão, uma obstrução nasal unilateral, e que no exame físico a gente vai ver aquela lesão polipoide unilateral, irregular, endurecida, geralmente coloração rosa ou acinzentada. Outros sintomas podem estar associados de forma menos comum, mas que a gente acaba vendo também na nossa prática. Então, rinorreia mucopurulenta, hiposmia,
sangramento, epíforo e abalamento facial naqueles casos que já tiveram uma progressão maior. Exames de imagem são fundamentais no papiloma invertido. Eles vão ver principalmente a extensão e a origem. Tá? O exame de escolha que a gente pede é a tomografia computadorizada de seios paranasais, idealmente com contraste. E o que a gente vai ver na tomografia? Então, se a gente quer avaliar a extensão e a origem do papiloma invertido, a gente vai ter que ver algumas características no nosso exame tomográfico, tá? Então, vai ser uma lesão expansiva, com alargamento do meato médio, alargamento de complexo ósseo-meatal, com algumas calcificações intralesionais. Além disso, a gente pode ver esclerose óssea da parede do seio, além de erosão óssea associada. Então, a gente pode ver nessas imagens aqui do lado, que são do tratado mesmo, um lado completamente velado, com alargamento do complexo ósseo-meatal, erosões ósseas e essa esclerose óssea que representa a cronicidade do processo inflamatório que está envolvido no tumor. Importantíssimo a gente saber que a hiperostose focal vai ser onde vai indicar a inserção, como a gente vê nessa imagem B, a presença da hiperostose focal no seio maxilar. E isso vai indicar para a gente na cirurgia, então isso é uma coisa prática também, mas que o tratado também traz, é o lugar onde a gente vai ter que bloquear durante a cirurgia, tá? Então é importante saber que a hiperostose focal vai indicar a inserção da lesão e é onde a gente vai ter que atuar para evitar nossas recidivas. Além disso, a ressonância também pode complementar a nossa avaliação. Então, sempre que tem ressonância, uma ressonância disponível, a gente é de bom tom de solicitar ressonância também. Qual o papel dela? Vai ser principalmente a gente diferenciar o que é lesão e o que é secreção, já que na tomografia vai ser tudo com material com densidade de partes moles. Na ressonância, principalmente em T2, a gente vai saber diferenciar o que naquilo lá é a lesão e o que vai ser secreção. Quando ela vai ser realmente indicada? Então, quando tem invasão do sistema nervoso central ou invasão de órbita, tá? Que é o mais comum quando tem essa invasão das estruturas adjacentes. E o que a gente vai ver? Esse padrão cerebriforme. Tá? É outro conceito que é importante a gente ter também em mente, que é uma alternância das camadas de epitélio metaplásico e de estroma, que vão dar esse padrão cerebriforme. A perda focal desse padrão vai sugerir malignidade. Então, sempre que a gente tem suspeita de malignidade, a gente também tem que pedir uma ressonância. E qual vai ser o achado típico da ressonância? Em T1 vai ser hipoiso, intenso, em T2 iso ou hiper, e vai ter um realce heterogêneo ao meio de contraste. Então, esses achados de ressonância a gente também tem que saber, tá certo? Sobre o estadiamento, outra coisa que eventualmente é cobrada e que a gente pode ler, tem que fazer bastante questão, bastante card disso, porque estadiamento de Kraus a gente tem que saber e sempre é cobrado assim nas provas. Então, o T1 ele vai ser limitado à cavidade nasal, vai ser aquele tumor inicial. O T2 ele já vai ter extensão para o complexo osteometal, para o seio timoidal ou para a porção medial do seio maxilar. Então, geralmente, quando o tumor começa a invadir o seio maxilar, ele vai começar pela parede medial. Então, a gente tem que saber que a parede medial ainda é um T2. Tá? E como a origem é mais na parede na fontanela posterior, na parede lateral, o primeiro seio vai ser o etimoidal, tá? Então, o T2 é aquele que está restrito ao complexo osteometal, etimoide, e que pode começar a invadir o maxilar, mas só na sua parede medial. Já o T3, ele vai envolver a parede, todas as outras paredes do seio maxilar, então a gente pode dizer assim, a parede lateral, inferior, anterior, superior e posterior do maxilar, e todos os outros seios, então esfenodal e ou frontal. Então, sempre que tem essa invasão das outras paredes do maxilar, ou do seio esfenoidal ou do frontal, já é um T3. Aqui é importante a gente ressaltar que os capítulos também têm uma divergência em relação a isso. Então, um dos capítulos coloca que quando você tem invasão da parede medial e superior do seio maxilar, a gente é um T2. O outro coloca que quando você já tem invasão da parede superior, já é um T3, tá? Então, provavelmente isso não vai ser cobrado em prova porque dá margem para ter divergência, para ter recurso. Então, o que a gente tem que saber mesmo é que a parede medial do seio maxilar ainda é um T2, e quando invade o seio esfenoidal, frontal e as outras paredes do maxilar, já é um T3. Tá? Então, essa questão da parede superior talvez não seja muito cobrada. E o T4 vai ser quando ele tem invasão além dos seios paranasais, além da cavidade nasal. Então, vai ser invasão de órbita, invasão intracraniana ou associada à malignidade. Então é bem progressivo assim, o estadiamento, e isso é legal para a gente entender e poder facilita também na hora da gente gravar essa classificação.
Tratamento do papiloma é sempre cirúrgico, tá? A gente sempre tem que operar, porque ele tem risco de malignização, isso a gente vai comentar depois também. O grande dilema que o tratado traz é quando a gente escolhe entre o tratamento endoscópico e o tratamento por via externa. Antigamente, antes de da gente ter a cirurgia endoscópica nasal tão bem difundida, era sempre tratamento por via externa. Inicialmente por rinotomia lateral, mas depois o degloving foi sendo utilizado como a forma mais utilizada, já que ele não deixa cicatriz externa. Depois que a cirurgia endoscópica nasocinasal começou a ser mais desenvolvida, crescer muito, ela é o principal meio de escolha para a gente fazer o tratamento do papiloma. A gente vai ver que em alguns casos a gente ainda tem que abrir mão dos acessos externos, principalmente naqueles que já têm invasão de pele, invasão de outras estruturas, ou até mesmo quando tem invasão da parede anterior do seio maxilar, que já não é tão bem acessada assim por uma via endoscópica. É, alguns autores ou alguns otorrinos preferem fazer o acesso externo. Também é possível fazer o acesso endoscópico por outras vias, por exemplo, a via pré-lacrimal, tá? Mas aí vai depender muito da experiência do cirurgião. Outra coisa que a gente tem que colocar é o bloqueamento local de inserção. Então, na tomografia, aquela hiperestose focal a gente sempre tem que procurar, porque nela a gente vai ter que atuar durante a cirurgia. Então, a gente vai ter que bloquear para evitar as recidivas. Tá? Nas lesões que ultrapassam os limites anatômicos da cavidade nasal, a gente sempre tem que fazer o acesso combinado. Então, tanto a via externa quanto a via endonasal. E o tratado também traz radioterapia como opção de tratamento, tá? Ela vai ser indicada quando há malignidade associada ou em caso de lesões múltiplas e recorrentes, a gente tem que abrir mão da radioterapia, certo? Sobre recorrência e malignidade, são coisas que a gente tem que saber também, é um decoreba um pouco chato, mas que eventualmente são cobrados. A gente saber que a taxa de malignidade é de 7 a 15% dos casos, tem que saber essa porcentagem. A recidiva ela acontece principalmente nos 2 primeiros anos, então é o período que a gente vai ter que fazer um segmento um pouco mais de perto, e o local mais comum é na lâmina papirácea, tá? Então a gente saber que a origem mais comum é na fontanela posterior, na parede lateral, mas o local mais comum de recidiva vai ser na lâmina papirácea, e o porquê disso é porque é um local que a gente fica um pouco mais receoso de mexer durante a cirurgia. Então é um local que a gente mexe menos e lá é onde vai ter o principal número de recidivas, tá? A malignidade que acontece, ela vai ser devido a essa transformação do epitélio respiratório numa metaplasia escamosa e depois no epitélio escamoso. E na grande maioria das vezes, então, vai ser uma transformação num SEC, tá? Esse SEC, o carcinoma espinocelular, ele pode ser síncrono, ou seja, quando ele ocupa um pequeno foco dentro do papiloma, o que é o mais comum que a gente vê na nossa prática clínica. Então, uma lesão de papiloma invertida e que dentro cresce algumas ilhas, assim, de carcinoma. Ou ele pode ser metácrono, que é quando a gente resseca o papiloma e naquele lugar de ressecção começa a crescer um carcinoma, tá? Então são dois conceitos também que o tratado traz que a gente precisa saber, de síncrono e de metácrono. Então, agora a gente vai começar a falar dos outros tipos de tumores, tá? A gente vai passar de uma forma mais rápida. Então, se quiserem tomar um café, dar uma pausada para respirar um pouco, a gente vai passar por vários tipos de tumores de forma mais rápida, mas trazendo as informações mais importantes que a gente tem que saber sobre eles. Vamos falar sobre os pólipos coanais, tá? Eles são lesões que surgem da obstrução de glândulas mucosas, vão gerar como se fossem cistos de retenção que vão crescendo, crescendo, e formando pólipos que vão obstruir um lado da fossa nasal. São mais comuns em crianças e jovens, estão sempre reforçando que é importante a gente saber o perfil do paciente, a epidemiologia dele. O principal sintoma vai ser uma obstrução nasal unilateral. No seio maxilar, ele vai exteriorizar pelo ósseo acessório, tá? Então, tem algumas informações também que ele pode alargar o complexo ósseo-meatal, mas ele também, por consequente, traz essa outra informação também, que ele geralmente se exterioriza pelo ósseo acessório. O diagnóstico vai ser por meio da tomografia, ele vai ter também uma endoscopia atípica, então uma lesão bem regular, amolecida, que sai, que a gente vê saindo realmente lá do seio maxilar, localizada no meato médio. E o local mais comum de inserção vai ser na parede posterior do seio maxilar. Quando ele é um pólipo antrocoanal, ou seja, quando ele realmente sai lá do seio maxilar e vai ocupar a coana, ele vai ser chamado de pólipo de Killian, que é aquele mais comum que a gente vê. Mas é importante saber que existem pólipos etimoide-coanais, pólipos fenocoanais, tá? Que vão ser menos comuns na nossa prática clínica. O tratamento deles é cirúrgico, e é importante a gente atuar no local da inserção deles. Então, a gente vai ter que atuar principalmente lá na parede posterior do seio maxilar para evitar as recidivas, tá certo?
Outro tipo de tumor que também é bastante cobrado, inclusive já foi tema da prova aberta, se não me engano, de 2 anos atrás. Então, esse é outro que a gente tem que dar uma importância forte, é o nasoangiofibromas juvenil. Tá? Ele é um tumor histologicamente benigno, mas localmente muito agressivo. Perfil do paciente dele, ele é praticamente exclusivo do sexo masculino. Acho que conversando com várias pessoas, não conheço ninguém que viu um nasoanjo em alguma menina. E ele vai ser típico assim da puberdade. Então, é uma faixa etária de 9 a 19 anos, com uma média de 14, 15 anos. Ele é mais comum no Egito, Índia e nos altiplanos do México. Mas é legal saber isso. E o local de origem dele é a fossa ptérigo-palatina, que vai ser uma pirâmide invertida, como se fosse a pirâmide as pirâmides do Egito. A inserção dele vai ocorrer no forame esfenopalatino, que está localizado na parede medial da fossa ptérigo-palatina. O tratado traz duas hipóteses assim, da origem do nasoanjo. É legal a gente ler, saber que isso existe, e que eventualmente pode ser cobrado isso uma questão teste. A primeira delas é que ele vem de uma malformação vascular de remanescentes da artéria primeira ou arco branquial. E a segunda é que é um tecido presente já na região do forame esfenopalatino e que na puberdade, devido à estimulação hormonal, ele vai crescendo e se tornando esse tumor agressivo, que é o nasoanjo. Quadro clínico, mais uma vez, obstrução nasal unilateral, mas é importante a gente saber que também é comum acontecer epistaxes recorrentes, geralmente quadros autolimitados. Então, quando a gente vê aquele paciente, adolescente, homem, assim, com quadro de obstrução nasal unilateral e que está tendo sangramento só de um lado, é importante a gente fazer uma naso, a gente suspeitar de que pode ser um nasoanjo, tá bom? O exame endoscópico, a gente vai ver uma lesão lisa, avermelhada, endurecida, muito vascularizada. E o diagnóstico vai ser principalmente por exame de imagem. Então, a gente vai ter a tomografia, que vai mostrar essa lesão mesmo expansiva, com o sinal de Roma Miller. Esse é importantíssimo saber, porque vez ou outra também cai em prova. O que é o sinal de Roma Miller? É o sinal antral. É um deslocamento anterior da parede posterior do seio maxilar, como a gente pode ver na imagem abaixo, que também é do tratado. Ou seja, como o tumor está localizado na fossa ptérico-palatina principalmente, que está localizada atrás do seio maxilar, conforme ele vai crescendo e fazendo esse efeito expansivo, ele vai deslocar anteriormente a parede posterior do seio maxilar, vai abaular ela para frente. Tá? A ressonância é importante na avaliação de estruturas adjacentes, não é incomum esse tumor invadir órbita, invadir sistema nervoso central, e aí a ressonância vai ter um papel fundamental nesse sentido. E a biópsia é dispensável. É uma lesão extremamente sangrante, a cirurgia é uma cirurgia muito sangrante, então não tem por que a gente biopsiar e passar um perrengue no ambulatório com um sangramento excessivo. A própria epidemiologia do paciente e as características do exame de imagem já vão levar a gente a essa suspeita de nasoangiofibroma. Tá? Estadiamento. Então, o estadiamento ele traz dois no tratado, tá? Esse é um estadiamento um pouquinho mais complexo, e o principal deles é o de Andrew e Fish. Tá? Ele está aí na tabela, a gente vai passar, ele é bem evolutivo também. Então, é importante a gente ler, reler, fazer bastante kart, fazer bastante questão sobre isso, porque, vez ou outra, pode ser cobrado em prova. Tá? O estadiamento de Krause do papiloma ele é mais cobrado, então, se a gente for dar um enfoque principal, pode dar para o Krause. Mas, se sobrar um tempinho, então, se a gente continuar fazendo os cards, é importante a gente saber esse estadiamento também. Então, até porque na prática clínica, nasoanjo acaba aparecendo alguns por aí, então a gente vai ter que estadiar também. O tipo 1 vai ser restrito à cavidade nasal, nasofaringe ou forame esfenopalatino. Como o local da inserção dele é na forame esfenopalatino, é intuitivo que o tipo 1 vai ser aquele tumor que está restrito lá. Tá? É o que a gente costuma ver, porque isso daí não vai dar muito sintoma, então até a gente descobrir que é um nasoanjo, ele vai estar um pouquinho mais avançado. Tipo 2 já vai invadir fosfo palatina, seio maxilar, etimoide e esfenoide, com erosão óssea. Tá? Então, tipo 2 a gente saber que ele já está começando a invadir os seios paranasais ou a fossa palatina, que geralmente é onde se expande. Tipo 3A, ele vai envolver região orbital ou fossa infratemporal sem invasão intracraniana. E o tipo 3B já vai ter a invasão intracraniana, só que extradural. Então, tipo 3, ele vai ter invasão da órbita ou fossa infratemporal. A diferença é que no A, ele não vai invadir o sistema nervoso central, e o tipo B, ele vai invadir, só que de forma extradural. E aí a gente vai passar para o tipo 4.
O tipo 4 já vai ser um tumor intracraniano intradural. Então, essa vai ser a diferença para o tipo 3. No 4, ele já vai estar intradural, já vai ter passada dura. A diferença do 4A para o 4B é que no 4A ele não vai ter infiltração daquelas estruturas mais nobres, então seio cavernoso, quiasma óptico e fossa pituitária. Já no 4B ele vai ter invasão dessas estruturas, então ele vai ser intradural e com invasão do seio cavernoso, quiasma óptico e fossa pituitária, tá bom? Tratamento do nasoanjo é cirúrgico, tá? Uma cirurgia que sangra bastante, é uma cirurgia bem difícil, ela pode ser feita tanto de maneira endonasal quanto por acesso externo, por exemplo, por um deglove, então isso vai muito da experiência do cirurgião. O que é importante é a embolização pré-operatória da artéria maxilar. O tratado traz como que ela sempre é feita de 48 horas, aproximadamente 48 horas antes da cirurgia, tá? A artéria maxilar é a principal artéria nutridora do nasoanjo, ela é um ramo da artéria carótida externa, então a gente vai ter que fazer essa embolização para facilitar a cirurgia, tanto para enxugar um pouco o tumor, diminuir o seu tamanho, quanto principalmente para diminuir o sangramento intraoperatório. Tá? É uma cirurgia que a gente tem que ir preparado para transfundir o paciente. Cirurgia longa, trabalhosa, tá? Tem que ter muita paciência, mas que acaba tendo bons resultados, tá? Em aqueles casos que recidivam muito, ou casos que o paciente não tem condições cirúrgicas, pode ser indicada radioterapia, quimioterapia ou hormonioterapia, tá? Importante conceito que o tratado traz e que a gente tem que saber também é que às vezes o sistema nervoso central, em algumas regiões mais difíceis de acesso, a gente não precisa necessariamente secar o tumor, porque com o avanço da idade, com o passar da puberdade, a tendência dele é ter uma estabilização e uma regressão. Então, isso tudo também pode estar relacionado com aquela origem biológica dele, em que que a ação hormonal é importante no crescimento da lesão, tá? Mas o tratamento dele é sempre cirúrgico, tá certo? O hemangiopericitoma, que vai ser outro tipo de tumor mesenquimal, ele já vai ter origem nos capilares de Zimmermann, né? O pico de incidência dele é de 30 a 50 anos, não tem predileção por sexo, né? O seio mais acometido é o etimoidal, um conceito também que a gente tem que saber. E o que que a gente vai ver? No exame de imagem. Então, a gente sempre vai ter que pedir exame de imagem, o principal deles é a tomografia. Vai ser uma lesão unilateral, não calcificada, com captação variada de contraste. O tratamento é cirúrgico, o tratado também traz que a embolização pré-operatória é importante ser feita, né? E ele é um tumor agressivo com grande recorrência, cerca de 17%. Uma informação importante do hemangiopericitoma é que a gente nunca deve considerar ele curado mesmo depois de 5 anos sem recidiva, que eventualmente, mesmo depois de um período muito longo, ele pode recidivar. Então, são pacientes que a gente vai ter que acompanhar a vida inteira, vai ter que fazer um acompanhamento prolongado e que a gente nunca pode considerar curado mesmo depois de acompanhar ele por pelo menos 5 anos. Outro conceito que traz, e que aí ele que as provas gostam de cobrar, por ser uma coisa diferentona, assim, é que ele tem uma relação com osteomalácia oncogênica. Por que isso acontece? O hemangioperistoma está relacionado com o aumento da secreção do hormônio FGF23, que vai ocasionar a fosfatúria, tá? Essa fosfatúria vai causar fragilidade óssea, que vai ser relacionada com a osteomalácia oncogênica, tá? E do lado a imagem de tumor que a gente fez durante a residência, que era até ele era localizado no septo, era meio atípico assim, pequeno, nem precisou simbolizar. Osteoma. Que informações importantes a gente tem que saber do osteoma? Ele é a neoplasia benigna mais frequente dos seios paranasais, isso segundo o capítulo 64b, a gente viu que o 64a fala que o osteoma, que fala que o papiloma é o mais comum, mas o que a gente entende assim no geral é que o osteoma é a lesão benigna mais comum. Os seios mais acometidos é uma informação que a gente tem que saber sobre o osteoma, então mais comum é seno frontal, depois etimoide e depois, muito mais raramente, maxilar esfenoide. Então saber que o principal seio acometido é no maxilar. Saber que o osteoma ele é mais comum em homens, principalmente na terceira e quarta década de vida, tá? E que na tomografia ele vai estar relacionado a uma lesão hiperdensa. Então, como é um tumor ósseo, ele vai ter essa lesão, como a gente vê na imagem, hiperdensa da tomografia. Então, uma lesão característica óssea realmente. Geralmente eles são achados de imagem. Então a gente pediu tomografia por algum motivo e foi lá achou um osteoma. Então, na maioria das vezes, por isso que acaba não aparecendo, porque a gente acaba quase nunca fazendo tratamento cirúrgico para osteoma. Quando a gente vai indicar? Quando ele vai causar uma deformidade estética ou quando vai estar causando repercussões clínicas. Então, por exemplo, como é mais comum no frontal,
Ele pode estar causando bloqueio do recesso frontal, isso causar uma sinusite crônica, levar a uma mucocele, levar um processo inflamatório lá na região, e que aí sim a gente vai ter que abordar o osteoma. Displasia fibrosa, outro tumor que é bastante cobrado e que a gente vai ter que saber diferenciar do fibroma ossificante, que é o seu principal diagnóstico inicial, né? Então, displasia fibrosa vale a gente ler, é bem rápida a leitura nesse capítulo. Vale a gente assistir bem nesses conceitos que traz a displasia fibrosa, que adoram, as provas adoram cobrar. Vamos saber, é uma lesão benigna e recidivante. Vamos saber que ela realmente recidiva, a gente opera, ela volta, não sei o quê. Diferente do fibroma ossificante, que vai ser uma lesão que a gente costuma abordar e não recidivar. Ela é mais comum no sexo feminino em crianças e adolescentes, tá? De saber traçar esse perfil e que ela tende a estabilizar depois da puberdade. Ela é classificada de duas formas. A forma monostótica, que é a mais comum, que quando comete só em um osso. Na cabeça e pescoço é mais comum cometer mandíbula e maxila. E a outra forma é a forma poliostótica, que já vai estar relacionada a um acometimento de vários ossos durante o corpo, né, ao longo do corpo. Tá? É, Tem que saber essa síndrome de McConnell-Bright, que o tratado fala, as provas adoram cobrir essas síndromes malucas. O que vai ser a síndrome de McConnell-Bright? É uma tríade, então displasia fibrosa, forma poliostótica, manchas cutâneas hiperpigmentadas e puberdade precoce no sexo feminino. A histologia dela vai ser um trabeculado ósseo imaturo e traves osteoides em caracteres chineses. Então, se a questão coloca lá uma lâmina com caracteres chineses, a gente tem que logo relacionar com a displasia fibrosa. A imagem vai ser a tomografia com achado em vidro fosco, que é isso que a gente vê na imagem aqui ao lado. Não tem muito a ver com o vidro fosco do Covid, mas é o vidro fosco que muitas vezes é cobrado em prova com um achado tomográfico da displasia fibrosa. Tratamento é cirúrgico se ela está causando deformidade estética ou funcional, né? E também pode ser realizado um tratamento clínico com bifosfonados. É um pouco controverso, acaba sendo utilizado aqueles pacientes que não têm muita condição cirúrgica, em que a lesão tem mais difícil acesso. Então a gente tem que saber também que é uma opção terapêutica. E importante, que também eventualmente é cobrado em prova, é saber que a radioterapia é contraindicada nos casos de displasia fibrosa, porque ela pode induzir malignização. Então, revisando os conceitos mais importantes da displasia fibrosa, saber que ele é mais comum no sexo feminino, em crianças e jovens. Tem relação com a McConnell-Bright, principalmente sua forma poliostótica. A tomografia vai ter essa imagem em vidro fosco. A histologia, depois que a gente faz a cirurgia e manda para a biópsia, vai vir os caracteres chineses. E a radioterapia é contraindicada. E aí agora a gente vai falar do principal diagnóstico da displasia fibrosa, que é o fibroma ossificante. Perfil do paciente, sua epidemiologia, ele é mais em mulheres negras da terceira e quarta década. Muitas vezes ele é indistinguível da displasia fibrosa clinicamente, mas na tomografia a gente vê que ele pode ter algumas é, mais bem definidas. Então isso pode ser um fator que vai diferenciar o fibroma ossificante da displasia fibrosa, além, é claro, da epidemiologia. O que a gente vai ver na histologia são trabéculas osteoides maduras, o que também vai diferenciar da displasia fibrosa. Mas muitas vezes a diferenciação histológica também não é tão simples assim. Tá? O tratamento é cirúrgico, né, justamente quando traz a deformidade estética, quando traz algum prejuízo funcional, e as recorrências são raras, no fibroma ossificante. E aqui a gente vai passar sobre algumas lesões que aí sim já são mais raras, sem comparar as provas, são mais raras na prática clínica. Então a gente vai jogar só algumas poucas informações, só para a gente já ter ouvido falar, mas que depois a gente vai lendo, geralmente um- são lesões que tem um parágrafo no tratado, então vale a leitura rápida também. Tá? Cordoma, ele vai ter origem nos remanescentes embrionários da notocorda primitiva. A idade média é uns 60 anos, assim, do achado, mas em situações de cabeça e pescoço, a gente acaba vendo pacientes mais jovens tendo manifestações do cordoma. Tá? Sintoma mais frequente, diferente das nossas duas lesões, aqui vai ser a diplopia, e a ressecção completa no base de crânio é difícil, porque geralmente está na região de clivo, são lesões muito expansivas, então muitas vezes a gente não vai conseguir uma ressecção completa dos cordomas. Os condromas, que muitas vezes são confundidos com os cordomas, já são lesões com origem
cartilaginosa, eles vão ter crescimento lento, geralmente são descobertos por acaso em exames de imagem. A diferenciação com os condrossarcomas, que são lesões malignas, mais expansivas, ela é difícil clinicamente. Então, na grande maioria das vezes, vão ser lesões que a gente vai abordar cirurgicamente e que devem ser abordadas de forma mais agressiva, tá? Por essa diferenciação difícil com o condrossarcoma. O chivanoma nasal, extremamente raro, né? O que a gente tem que saber sobre eles é que eles vão cometer principalmente a divisão oftálmica e maxilar do nervo trigêmeo. Então, V1 e V2 são aqueles que vão passar nas fissuras orbitárias superior e, e inferior. A conduta é sempre cirúrgica, tá? Então, o acesso endoscópico está sempre indicado. E o que a gente tem que saber são as características que a gente traz dos exames de imagem. Então, na tomografia vai ser uma lesão hipoatenuante com impregnação de contraste, uma impregnação bem homogênea ao contraste. E na ressonância ele vai ser T1 ISO, T2 hiper, com realce homogêneo ao contraste também. Tá? É importante saber que nos capítulos de otologia, a gente vê que o chivanoma ele tem uma característica de hipo em T2. Já aqui no tratado, no chivanoma nasal, ele vai trazer hiper em T2. Tá? Isso é um detalhe um pouco controverso, sim, mas que é importante a gente ter em mente também. Meningioma também é muito incomum a gente ter um meningioma de fossa nasal. Vão ter 4 teorias para a formação de um meningioma nasal. A principal delas é a extensão direta de um meningioma intracraniano, e outras que podem acontecer são metástases de um meningioma intracraniano para dentro do nariz, ou mesmo meningiomas extracranianos. Um deles com origem nas células do tecido ectópico de aracnóide, ou seja, uma coisa bem rara, e outra é um meningioma extracraniano sem nenhuma conexão com forame ou com nenhum nervo craniano, tá? Então, um meningioma extracraniano que simplesmente nasceu no nariz. O ameloblastoma, que é o tumor odontogênico que a gente viu anteriormente, o que a gente tem que saber sobre ele. 80% na cabeça e pescoço ele é causado pela mandíbula e 20% na maxila. Pico de incidência dele é na terceira década. Ele vai ter um comportamento, assim, um pouco sazonal, então vai ter alguns períodos de dormência com alguns períodos de rápido crescimento. E a incisão cirúrgica em bloco, com uma boa margem cirúrgica, é o tratamento de escolha para ameloblastoma. Os tumores que o tratado traz. Então, por exemplo, cisto labial vai ser aquele tumor que na rinoscopia a gente vai ver um embolamento liso, compressivo, que vai deslocar o coneto inferior para cima. Às vezes pode infectar, a gente pode até tirar mesmo com anestesia local, eventualmente. O granuloma piogênico, que em prova não é tão comum, mas que na nossa prática clínica é bem comum, é o hemangioma capilar lobular. Geralmente tem história de trauma prévio, um pouco de escoriação, que vai gerar essa lesão que é bem sangrante e que pode crescer durante a gestação. Ele traz o granuloma reparativo de células gigantes e os tumores de células gigantes, no mesmo parágrafo assim, e o que ele fala é que eles são radiologicamente semelhantes. Depois fala sobre os tumores marrons, que são tumores que têm relação com hiperparatiroidismo. Então, aqui no ambulatório de cabeça e pescoço que a gente passava na residente, a gente acabava vendo alguns casos de tumor marrom. E por fim, o rinolito, que também é comum, não em prova, mas comum a gente vê na prática clínica. É um corpo estranho que a gente simplesmente ignora e fica lá e acaba tendo um depósito calcário que vai levar a uma obstrução nasal, a gente vai pedir uma tomografia e vai ver lá umas calcificações em meato comum, tá? Então é um corpo estranho que ficou lá e que começou a ter uns depósitos calcários em cima dele, tá bom? Então, vamos responder o nosso caso clínico que a gente trouxe lá no começo, tá? Principal hipótese diagnóstica para aquele caso, então, principalmente por conta da epidemiologia, que era um paciente de sexo masculino, com 50 e poucos anos, com obstrução nasal unilateral, a gente tem que pensar no nosso principal tumor aqui, que vai ser o papiloma invertido, lembrando de colocar a lateralidade à direita. Além da endoscopia, qual o primeiro exame de mais ser solicitado? A gente viu que o exame de escolha do papiloma invertido é a tomografia, né? Então, tomografia computadorizada dos seios da face, preferencialmente com contraste, né? De maneira geral, todos os tumores, assim, a gente vai ter que pedir tomografia. E quais achados de imagem a gente espera quando a gente pedir a tomografia? Então, lembrando, aquela lesão expansiva, com calcificações intralesionais, podendo levar a esclerose de parede óssea, podendo ter erosões ósseas, levando ao alargamento de meato médio, complexo ósseo-meatal, e principalmente falar sobre a hiperostose focal, que vai indicar a inserção da lesão. Então, às vezes, em questões abertas, eles vão pedir para ou a gente mostrar uma imagem, perguntar o que que a gente está encontrando nela, ou descrever o que que a gente esperaria. É importante a gente ser mais completo possível. Completo e objetivo, tá? Porque até
os caracteres são limitados, mas é importante a gente saber descrever bem vários tipos de achados que tem na lesão. Então, aí a gente vai dar a imagem da tomografia, só uma imagem simples da lesão, e às vezes com um laudo. Então, coloquei um laudo aí, que é uma lesão expansiva heterogênea, com foco de calcificação de permeio, com realce após injeção venosa ao contraste, casal na face nasal direita, obtendo meato médio desse lado, encontra-se abalando o septo de forma contralateral, como a gente viu na rinoscopia, que foi descrita no caso clínico, estendendo-se as células etimoidais, apresentando íntimo contato com a parede medial da órbita, sem sinais de invasão orbitária ou intracraniana. E também acometimento do seio maxilar em sua parede medial e anterior. Então, a outra pergunta é qual o estadiamento, qual o Krause desse paciente? A gente viu que ele não é um T4, já que ele não tem nenhum sinal de malignidade, e já que ele coloca aí no laudo que não tem invasão de cavidade orbitária, nem extensão intracraniana. Tá? Não é um T1, porque ele não está simplesmente restrito à cavidade nasal, ele está invadindo alguns seios paranasais. Então a gente ficaria em dúvida entre um T2 e um T3. Tá? O etimoide, ele já faz ele virar um T2, né? Então, o que que vai fazer a gente saber se ele é um T2 ou um T3? Saber se tem acometimento das outras paredes do seio maxilar, que não a sua parede medial, apenas, e saber se tem acometimento dos outros seios, como o esfenoide e o frontal, tá? Aí no laudo ele descreve que tem acometimento da parede anterior do seio maxilar. Então, ele já vai ser considerado um Krause 3, tá? Qual seria o tratamento para esse tipo de tumor? Então, o tratamento é excisão cirúrgica, né, com bloqueamento da inserção do tumor. Então, a gente vai ter que procurar isso no exame de imagem, vai ter que bloquear lá. Então, o tratamento é sempre cirúrgico. Tá? E mais uma vez, saltando, como ele acomete a parede anterior, a gente às vezes vai ter que fazer um acesso estendido. Às vezes um acesso pré-lacrimal, ou em alguns casos até um acesso externo mesmo, por exemplo, se até um Caldeoluk, por exemplo. E por fim, vamos para a última parte da nossa aula, que vai ser sobre a mucocele dos seios paranasais. É um capítulo rápido, assim, então é bem tranquilo de ler, ele só tem no online. Não é tão frequente assim em prova como o capítulo de tumores, como o capítulo de complicações orbitárias, mas às vezes cai questões disso porque ela tem alguns conceitos bem importantes. Só uma introdução, então, o que são as mucoceles? São lesões benignas, encapsuladas, preenchidas por muco e recobertas por mucosa respiratória. Elas são expansivas e localmente destrutivas pela capacidade de reabsorção óssea que elas têm. Elas vão reabsorvendo o osso, vão se expandindo, e quando a gente vai ver, são lesões assim, meio bizarras, mas que têm caráter benigno. Geralmente elas são unilaterais e vão acometer mais de um seio. Então, quais são os seios que são mais acometidos? Parecido com o osteoma. Primeiro frontal, depois etimoidal, depois maxilar e, por fim, esfenoidal. Tá? O mais comum é ser frontoetimoidal, mas o tratado traz essa diferenciação entre cada seio e é importante a gente saber essa prevalência que eventualmente é cobrada nas provas. Os fatores de risco são basicamente três: cirurgia prévia, trauma facial e rinocinusite crônica. E elas são raras em crianças. Então, quando a gente vê uma mucocele em criança, a gente tem que pensar em fibrose cística, que vai ser abordado em outros capítulos. Diagnóstico clínico da mucocélia. Geralmente tem sintomas inespecíficos. Tá? É, o tratado traz esse aumento de prostaglandina E2, macrófagos e linfócitos com fenótipo PH2, que vão levar ao aumento de interleucina 12 no conteúdo das mucoceles, e que isso vai ser responsável pela causa da reabsorção óssea. Tá? Então, coisas que gostam de ser cobradas também, né? A gente sabia aumento de prostaglandina E2, aumento de interleucina 12, isso vai ser a causa da reabsorção óssea que vai levar à expansão das mucoceles. Tá? Elas podem ser primárias ou secundárias, é uma classificação que traz isso em relação a trauma, e ele traz também a mucopiocele. Esse conceito é uma infecção do conteúdo da mucocele que vai levar aos sintomas semelhantes de uma complicação de rinocinusite aguda. As complicações da mucocele são divididas em três: neurológicas, orbitárias e cutâneas. As neurológicas vão acontecer quando essa reabsorção óssea, erosão óssea que a mucocele causar, vai estar cometendo a parede posterior do frontal ou o teto do etimoide. São as localizações mais frequentes e localizações pouco frágeis, então que são mais predisponentes para uma expansão da mucocele.
Quando isso acontece, então ela vai ter uma invasão de sistema nervoso central, vão causar complicações neurológicas. É importante a gente saber que ela causa erosão óssea, mas geralmente ela não vai invadir a dura. Então vão ser lesões extradurais, geralmente, tá? Então não vão ser, é, geralmente não são complicações neurológicas tão graves assim. Outro tipo de complicação vão ser complicações orbitárias, relacionadas à reabsorção da lâmina papirácea, então elas já vão invadir a órbita, e complicações cutâneas, quando a erosão óssea vai provocar algum abalamento cutâneo. Diagnóstico radiológico, então a gente sempre tem que pedir a tomografia, o principal achado vai ser de erosão óssea, como a gente vê nessas imagens ao lado, uma delas levando uma erosão óssea da papirácea já invadindo a órbita, e a outra já tendo uma invasão intracraniana. Tá? A ressonância tem que ser solicitada nesses casos. Então, quando tem invasão orbitária ou quando tem invasão intracraniana. O que que a gente vai ver? E é um conceito fundamental da gente ter em mente sobre as mucoceles. Em T1 vai ter hipossinal, em T2 vai ter um hipersinal, já que o conteúdo dela é muco, o conteúdo meio aquoso, então vai ter um hipersinal, e não vai ter impregnação ao contraste. Tá? Então, os achados da ressonância são muito importantes a gente saber como que ela vai se caracterizado em T1, T2 e se tem ou não realça o contraste, tá? Tratamento da mucocele, ele é eminentemente cirúrgico, então a mucocele a gente tem que tratar de maneira cirúrgica. O que que a gente vai fazer? Essas são outras coisas que a gente tem que saber. Não é necessária reconstrução óssea, porque se a gente faz a cirurgia certinho, preserva a mucosa nasal, a reconstrução óssea vai acontecer de maneira espontânea, então não é uma coisa que a gente tem que se preocupar durante a cirurgia. E a gente geralmente vai ter um acesso endoscópico e vai ter a marsupialização para abertura ampla do seio nasal que está cometido. Então, aquelas mucoceles frontais, a gente tem que deixar o acesso frontal bem aberto, tá, para ela ter esse processo regenerativo ou qualquer outro seio nasal, a gente vai ter que marsupializá-los, que é o principal conceito da cirurgia da mucocele. Geralmente, acesso endoscópico vai ser suficiente, mas em alguns casos, principalmente naquele de frontal, que já estão um pouco mais laterais, às vezes a gente vai precisar de um acesso externo também. Mas o tratamento vai ser sempre cirúrgico, na grande maioria das vezes, por um acesso endoscópico, certo? Só para encerrar, esses foram os conceitos assim mais importantes sobre a mucocele, e aqui é uma questãozinha só para a gente fixar um pouco deles. Então, marcar a verdadeira, tá? O seio mais acometido é o esfenoidal. Vocês podem pausar, ler as questões, tentar fazer, e aqui eu já vou corrigindo e depois a gente passa, né? Então, não. A gente viu que o seio mais acometido é o frontal, em segundo lugar, o etimoide. B. São lesões expansivas, são com erosão óssea intensa, sim, devido ao seu caráter maligno? Não. São lesões benignas, mas que realmente são expansivas com erosão óssea, que vai estar relacionada àquilo que a gente comentou do aumento da interleucina 12. Então, C. Reabsorção óssea ocorre por diminuição da interleucina 12 no conteúdo da mucocele? Não. Vai ser pelo aumento dessa interleucina. D. Seu tratamento é cirúrgico, sim, com a subutilização dos seios acometidos, sim, e sem necessidade de reconstrução óssea, sim, tá? Então a opção certa seria essa. E na ressonância observa-se o padrão de hipossinal em T1, certo? Com captação difusa ao contraste errado. E hipersinal em T2 está certo, mas a parte de captação difusa ao contraste está errada, já que as mucoceles não vão captar o contraste. Então a resposta certa seria a D. Bom? Então, obrigado por mais uma aula, tá? Qualquer dúvida que tenham, podem mandar mensagem, fico à disposição. Qualquer dúvida da aula, qualquer dúvida de outras coisas também. A gente vai estar juntos ainda em alguns encontros ao longo do ano. E, mais uma vez, importante ressaltar, para tentar ler o capítulo, principalmente o capítulo de tumores benignos, fazer muita questão sobre isso, muito card sobre isso, porque isso vai ser muito importante para a gente fixar os conceitos. É uma aula legal, assim, porque são coisas que a gente vê no dia a dia, são coisas que a gente gosta de operar, e também que cai muito na prova, tá? Então, mas os capítulos acabam tendo muito decoreba. Então, por isso é importante ler, reler, fazer muita questão para a gente ter os conceitos de prevalência, de epidemiologia, de achados de imagem bem fixados na nossa cabeça, tá? Então, obrigado e fico à disposição aí, tá? Valeu.